A fé é a grande escapatória, a grande desculpa para se fugir da necessidade de pensar e avaliar as evidências. A fé é acreditar apesar de, e até talvez precisamente por causa da falta de provas. Essa frase é de Richard Dawkins, um dos mais famosos ateus ativistas da atualidade. Os ateus ativistas, apesar de serem a minoria, têm conquistado um espaço enorme na mídia e nas livrarias. Um dos grandes motivos de serem então contra, não tanto Deus, mas contra a religião, é a irracionalidade que eles dizem que existe por trás das organizações religiosas. Na mente de muitos ateus e de muitos cristãos também, a religião é uma coisa e razão é outra. Como diríamos no popular, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Religião então seria uma escapatória do pensamento, do conhecimento e da racionalidade. É como se fosse uma redoma em que você é desobrigado de olhar as evidências de perto para acreditar. Você pode contar apenas com a fé, e isso já é bom bastante. Antes de entendermos se isso é verdade ou não, vamos ver como começou essa tal de racionalização fora e dentro do âmbito da religião. Vamos começar então com a Idade Média, mais conhecida como a Idade das Trevas. Mas por que Idade das Trevas? É comum ilustrar essa época da seguinte forma: imagine que você é uma criança e desde bebezinho seus pais te falam para nunca abrir certo armário da casa. Logicamente você vai passar toda a infância com um medo terrível daquele armário. O que será que existe lá? É um monstro? É uma coisa feia, assombrosa? Enfim, você nunca questiona, só obedece. Assim era a religião na Idade Média, dominava os pensamentos das pessoas, a arte, a filosofia e, acredite, até mesmo a ciência. Os formadores de opinião da época eram Agostinho, Aristóteles e também Tomás de Aquino. Esse último e outros buscaram criar uma filosofia que unia as ideias de Agostinho e Aristóteles, ou seja, onde a fé e a razão se harmonizavam uma com a outra, sem qualquer problema. Ai de quem ousasse questionar a autoridade e a suprema sabedoria da Igreja. Do século XIV até o século XVI, novas formas de pensar começaram a surgir, ameaçando a ordem da Idade Média. Foi então que surgiu a Renascença. Como a palavra renascença diz, acreditava-se que o mundo estava nascendo de novo, em todos os aspectos possíveis, na filosofia, na ciência, na literatura, na arte e na religião. Artistas voltaram a descrever a beleza e a superioridade da forma humana em seus retratos e esculturas. A ciência passou a acreditar somente no empírico, ou seja, aquilo que se pode provar por experiências científicas. A astronomia colocou por terra as teorias a respeito dos planetas e das estrelas. A medicina passou a descobrir que as doenças não eram causadas pelo pecado ou pelo demônio, mas por agentes externos e internos no corpo humano. E na religião, a maior revolta de todos os tempos, a reforma de Lutero. Mas não pense que essa mudança foi tranquila. Muitos desses renascentistas sofreram duramente por pensar diferente das autoridades da época. Um exemplo disso foi o caso de Galileu, que por dizer que a Terra se move em torno do Sol e não o contrário, foi condenado à morte em 1633. Finalmente, a França continuou o que o Renascimento tinha começado, com o Iluminismo. Foi uma época de formalismo, geometria, beleza e principalmente intelecto. E é claro, o que a França fez, a Europa copiou. Voltando à história do armário, é como se uma criança tivesse finalmente reunido a coragem de abrir uma fresta do móvel e visto que lá dentro não tinha nada de terrível ou assombroso, mas infinitas novidades e oportunidades. Os filósofos e cientistas ateus se tornaram cada vez mais comuns e populares. A partir de então, o cristianismo tomou um choque térmico. O que antes era fácil de explicar, Deus disse, agora deveria ser revisto e confrontado com evidências. A palavra fé começou a ser sinônimo de preguiça e falta de intelectualismo. Numa época em que o intelectualismo era a fonte da verdade, Thomas Paine escreveu o seguinte: a arma mais formidável contra erros de todo tipo é a razão. Nunca usei outro e confio que nunca usarei. Enquanto no século XVII era mais raro ver um ateu do que ver gelo no deserto, no século XVIII começa a aparecer o deísmo, ou seja, Deus existe, mas não se envolve com o ser humano. Assim como o ateísmo, principalmente influenciado por Voltaire, Hume e Immanuel Kant. Depois dessa reviravolta do intelecto e de praticamente tudo que existia na sociedade, a Igreja e a Bíblia receberam algumas pancadas científicas. Alguns se levantaram para defender que a fé e a razão poderiam andar de mãos dadas. Depois de Tomás de Aquino, um dos primeiros foi William Paley, que tentou mostrar evidências para a existência de Deus. Depois dele, muitos defenderam o cristianismo e a Bíblia, formando uma área de estudo chamada apologética, ou seja, a defesa racional do cristianismo. Agora a gente consegue entender um pouco melhor como surgiu essa controvérsia entre a fé e a razão. Só que nós só entendemos como surgiu, não como resolver. E agora? A questão que fica é a seguinte: o que vamos fazer com isso? Melhor, o que você vai fazer com isso? Uma das opções que você e eu temos é não fazer absolutamente nada.
Gostamos da nossa vida sem saber o que é verdade, ou pelo menos sem buscar algo que faça sentido, algo que satisfaça a nossa razão e o nosso coração. Por isso, fique à vontade para se manter no seu status quo. Outra opção é ir atrás, cavar profundamente aquilo que pode definir o que você vai acreditar para o resto da sua vida. Só não esqueça que a busca pela verdade é como atravessar a rua. Como seres humanos racionais, somos obrigados a conformar nossas crenças à realidade e não o contrário. Antes de atravessar a rua, por exemplo, precisamos conformar nossas crenças sobre as condições do trânsito de acordo com o que vemos ao redor. Se começamos a atravessar a rua porque preferimos acreditar que ela está livre de carros e porque é mais conveniente para nós, vamos arriscar sermos atropelados. O ônibus não se importa com o que preferimos ou com o que é conveniente. É nossa responsabilidade responder aos fatos, nos conformar a eles. Para isso, precisamos investigar o nosso mundo e descobrir as verdades por trás dele. Como diria o filósofo René Descartes, é insuficiente ter uma mente boa, o mais importante é aplicá-la bem. Aqui está o desafio. Durante esses 12 estudos, faça uma viagem racional para o encontro da verdade. O mais importante de se lembrar em toda essa viagem é o seguinte: a verdade é a verdade, quer acreditemos nela ou não. A verdade não requer que a gente acredite nela para que ela seja verdade, mas com certeza ela merece ser acreditada.